Se o GRAP não atender, você pode ir direto no monitor. O monitor não atendeu, você vai direto no regulador. O regulador não atendeu, você vai direto no prevenção. E aonde entra o Provolution? O Provolution, irmão, é um apoio administrativo, ele não trabalha na parte operacional. Ele é um apoio, portanto, você pode também falar com ele. Se você falar com todo mundo e ninguém atender, você pode vir direto comigo e falar. Se você vir falar comigo, eu vou perguntar se você fez o processo correto, que é a parte do respeito da hierarquia. Não fiz, então volta e fala. E o mesmo tem que acontecer com o GRAP, com o monitor. Não falou com quem tinha, quem estava na casa, então aí é importante você fazer o processo correto, tá bom? Não tem como você avançar, se não avançar, você precisa demonstrar operacional que eu não quero ser grato. Eu te mandar para casa de semana, porque você não vai entender. Na hora do conflito lá, você vai dar pau, você vai ter problema. Por isso que é importante que você seja um GRAP, que você seja um monitor, que você seja um regulador. Tá ok? Como nós já falamos do acolhido do recém-chegado, já falamos do acolhido do GRAP, já falamos do acolhido do monitor, portanto, agora nós vamos falar do acolhido regulador. Artigo de número 18.10, vamos lá, você vai ler comigo? O que significa o artigo 18.10? Vai falar do quê? Vocês estão meio tímidos. 1, 2, 3, vai. Posição do acolhido regulador do terceiro bloco. Qual que é a posição? Qual que é a posição? Ele ocupa qual posição? E o que ele precisa fazer? Igor, pode ler, por favor? Ao finalizar o segundo módulo e ingressar no terceiro, o acolhido pode ocupar a posição de regulador ou atuar no apoio administrativo. Este cargo representa um avanço significativo, pois envolve responsabilidades administrativas e regulatórias, nas quais o acolhido aprende a lidar com o controle de atividades, organização de recursos e, ocasionalmente, até com a gestão de pequenos projetos internos. Esta função é pensada para oferecer ao acolhido a experiência prática de planejamento e gestão, além de reforçar o respeito pelas lideranças da CT. A posição de regulador exige um maior senso de responsabilidade e profissionalismo, encorajando o acolhido a praticar a disciplina e o compromisso em um nível elevado. Essa experiência prepara para uma futura reintegração social, pois fornece habilidades organizacionais e aprimora sua capacidade de seguir e respeitar regras hierarquias. O acolhido regulador, sendo o cargo de maior responsabilidade no programa Pramvidas, é responsável por apoiar a CT e seus diretores, promovendo o funcionamento harmonioso da comunidade. Ele deve atuar como líder e exemplo, assegurando que as diretrizes sejam cumpridas e ajudando outros acolhidos a avançarem. Ok, pode subir. Opa. Percebeu? Portanto, não dá para nós fazermos outro de qualquer jeito. É importante que nós façamos um líder bastante interessante. Do regulador, ele vai entender um pouco mais as vamos uma vez que ele cumpriu como acolhido recém-chegado, acolhido monitor, seguramente quando ele concluir o tratamento, ele vai ter uma clareza maior no que diz respeito ao programa Alcance Mais Vidas. Ele vai ter um entendimento como atuar na sua casa como filho, ele vai ter um entendimento como atuar na sua casa como pai, se é que foi, ele vai ter um conhecimento melhor para atuar na sua casa como avô, como profissional, como membro de uma igreja, como funcionário de uma empresa, como patrão de uma empresa. Ou seja, ele vai ter aqui praticamente um curso ao longo de 9 meses completo para que ele possa atuar. Lembrando que dependência química diz respeito a comportamento.
Se você não tem o comportamento mudado, significa dizer que você vai ficar procrastinando todos os dias. Você fica por aqui na comunidade terapêutica, vai embora, daqui a pouco volta. Vem um pouquinho, fica um pouquinho, vai embora, daqui a pouco volta. Não quero aqui, portanto, expor vocês, mas aqui tem várias pessoas que foram e voltaram, porque infelizmente não fizeram o tratamento. Pastor, quando terminar o tratamento, eu não vou cair mais? Não. A probabilidade de você não cair, ela aumenta. A probabilidade de você ficar bem, ela abre um leque muito grande. Você já aprendeu a lidar com o problema. Você aprendeu a lidar com uma dificuldade. Um exemplo, a pessoa que tem, por exemplo, problema de diabetes, ela tem que aprender a doença e tomar a insulina. Eu, particularmente, não. Na hora, antes do café, 2 remédios. Depois do almoço, mais 2 remédios. E depois da janta, mais 2 remédios. Se eu não tomo os remédios, se eu tenho dificuldade de tomar os remédios, a doença se agrava e aí as coisas começam a complicar, tá ok? Uma pessoa que não toma, que precisa tomar insulina, como por exemplo o Rafael, não toma sabendo que ele é diabético, o risco de morrer é muito grande. Portanto, o risco de um acolhido cair quando ele não completa o tratamento, quando ele não entende a doença e não sabe como tratá-la, então infelizmente ele acaba caindo e ele não consegue ser cidadão da sociedade, não consegue ser filho para o seu pai ou para a sua mãe, ele não consegue ser marido para a sua mulher, ele não consegue ser pai para os seus filhos, ele não consegue ser avô para o seu neto, ele não consegue ser sobrinho para o seu tio, ele não consegue se encontrar na vida. E uma vez que um acolhido é doente e ele está se batendo com a sua doença, seguramente ele vai trazer problemas para as pessoas que estão em sua volta. Por isso que é importante você completar o tratamento inteiro. Você começa e vai até o final. Tá ok, pessoal? 18.11, nós vamos falar das principais responsabilidades do acolhido regulador. O que o acolhido regulador faz, uma vez que você já entendeu a posição que ele ocupa, ok? Agora vamos ver o que ele faz na posição que ele está ocupando. Então quero ver se vocês vão entender isso. O artigo 18.11 vai falar de que, gente? As principais responsabilidades do acolhido regulador. Precisa ficar bonito. Artigo 18.11 vai falar o que, gente? Principais responsabilidades do acolhido regulador. Então vamos lá. Primeiro, o que está escrito ali primeiro? Direção e acolhido. Ok, então ele vai dar o suporte à direção e acolhidos. A, vamos lá, A, todo mundo, A. Apoiar a diretoria sem colaborando com a organização de eventos letidos de ensino. Não faz sentido um regulador que está aqui, já aprendeu tudo, uma pessoa precisa tirar um documento e eu tenho que ir, o Adilson tem que ir. Então o regulador está aqui, ele pode, então ele vai regular isso, ele vai resolver essa situação, porque ele já entendeu tudo. B. Ficou meio que desconexo. B. Oferecer suporte especial aos monitores e acolhidos graves, orientando e supervisionando atividades. Nós temos algum regulador aqui hoje? Não, deixa eu ver. Tem? Além do Ilha? Tiago. Cadê o Tiago? Ah, temos o Tiago, mas quem? Agora o Ilha. Cadê o Ilha? Vou perguntar de novo, que vocês não estão entendendo. Nós temos algum regulador hoje aqui hoje? Sim ou não, gente? Sim. Quem são eles? O Ilha e o Tiago. É isso aí que vocês têm que fazer. O Tiago já faz, né? Como o Ilha foi ontem, a partir de ontem, então é isso que ele vai fazer, tá bom? B já falou. Número 2, gente, vamos lá, 2. Vocês estão meio de... Organização e conservação. A. Observar, assegurar a manutenção e a utilização dos espaços, incluindo áreas de convivência, cozinha e mais relações. O que ele faz, né, irmão? Ele observa e assegura a manutenção, conservação dos espaços. O acolhido do GRAP, ele observa e assegura
o que ele faz? Ele observa e assegura, ele vai entender no checklist quem é que faz, quem é o responsável por aquela situação naquele momento. E ele vai apoiar, entender. Na regra, um acolhido regulador ele tem que ser amigo. Ele precisa ser companheiro. Ou eu sou regulador, então agora eu posso. Não. Ele é uma pessoa, precisa ser uma pessoa humilde e acolher. Ele precisa ser um cara acolhedor, tá ok? Então, no B, é ele participar e supervisionar e elaborar a elaboração de refeições e limpeza da cozinha. Ele também tem a responsabilidade nesse sentido. O 3, nós vamos falar de atividades de apoio terapêutico. Atividade de apoio terapêutico. O A, o que esse acolhido regulador vai fazer? Ele vai incentivar atividades artesanais e de arrecadação para sustento da CT. Ok? Então é como se fosse a casa dele mesmo de verdade. O B, ele vai acompanhar as terapias, bazares e demais atividades terapêuticas. É isso que esse acolhido regulador vai fazer. O número 4, vamos falar do que, gente? É o 4, cadê o 4, Paulo? 4, 1, 2, 3, vai, gente. Ok, a está falando da comunicar-se de forma direta com o Departamento de Prevenção e Disciplina e, quando necessário, com a diretoria para alinhar estratégias, promover um ambiente respeitoso e sem conflitos entre acolhidos, mantendo a imparcialidade. Esse acolhido não pode arrumar confusão, pelo contrário, ele tem que ser um regulador e ele precisa ser um pacificador de conflitos, tá? Número 5, vamos lá, gente, 5. Manter o autocontrole e evitar que sua posição cause opressão ou transtornos psicológicos aos demais acolhidos. O B diz que ele tem que evitar a zona de conforto, permanecendo aberto a orientações e ajustes contínuos. O número 6 está dizendo que ele tem que ter postura e comportamento. O A está dizendo que ele precisa ser visionário, dinâmico e criar um ambiente acolhedor para os demais acolhidos. O B diz que ele precisa agir sempre conforme as diretrizes do manual, sem tomar decisões unilateral. E o C está dizendo que ele precisa focar na evolução pessoal e coletiva, visando o avanço de todos dentro da comunidade terapêutica. Ok? Ficou alguma dúvida com relação à parte hierárquica, pessoal? Pode subir mais, Paulo. Então, se não ficou dúvida, pessoal, então é importante nós agora tratarmos. O 19 vai falar do quê? Das disposições e infrações disciplinares. Porque uma vez que você aprendeu, já sabe o caminho e você não faz, então aí precisa fazer a correção. Por isso que tem agora as disciplinas. Eu quero ler rapidinho, eu acho que dá tempo, né? Vamos lá, artigo de número 19, vai falar das disposições e infrações disciplinares. Ô Igor, pode ler, por favor. A disciplina é um dos pilares fundamentais para a transformação pessoal e social dos acolhidos do programa. Esse artigo tem como objetivo delinear as disposições e medidas aplicáveis em caso de condutas que comprometam a harmonia, os valores éticos e o progresso do processo de reabilitação. O acolhido deve compreender que o programa busca não apenas a recuperação, mas também a capacitação para uma convivência social e familiar plena, baseada em princípios éticos, morais e espirituais sólidos, além do cumprimento de legislações vigentes do Código Civil e Penal. Nesse sentido, é indispensável que o acolhido leia, compreenda e respeite este regulamento, incorporando a sua jornada de transformação. O descumprimento das normas estabelecidas será classificado como infração disciplinar, sujeito às seguintes categorias de abordagem. Ok, vamos lá. Pode subir até a última linha azul. Pode subir. Vamos lá, então. Precisa agir com imparcialidade. Uma vez que o acolhido não aprendeu,
ele precisa então, de uma forma ou de outra, ele precisa aprender. Como ele aprende? Existem algumas classificações de aprendizado. A primeira classificação do aprendizado, nós vamos olhar lá atrás, ok? Olhando lá atrás, nós vamos ver que a classificação do aprendizado começa onde, gente? Se eu for bem na raiz, começa dentro da nossa... Se nós temos um lar desconstruído, um lar desconexo, se nós temos um lar meio complicado, seguramente nós vamos ter uma vida também complicada. Geralmente, quando um acolhido ele usa droga, geralmente, em algum lugar ele aprendeu isso. Em algum lugar. Eu fico muito triste quando começa isso dentro de casa. Ou seja, exemplos de pai e mães que são usuários. Aí é muito complicado. A gente temos histórico aqui de pessoas que, infelizmente, usaram droga porque os pais usaram. Porque dentro da sua casa tem histórico de droga. Aí a tendência é mais ruim. Aí o aprendizado fica abafado e a gente não consegue avançar. Então, o primeiro aprendizado é dentro da nossa casa. O segundo aprendizado é dentro da escola. Vamos lá, gente. O primeiro é dentro de casa. O segundo é na escola. Ok. Se você não aprendeu dentro de casa e não aprendeu na escola, aí você vai ter uma outra oportunidade. Você vai ter que aprender com a vida. A vida vai te bater demais. Ou seja, vamos de novo, gente. O primeiro aprendizado é dentro de casa. O segundo aprendizado é na escola. E o terceiro é com a vida. A vida vai te ensinar. Você vai vendo como é que faz e você vai tentando fazer. Você vai errando, vai acertando e como você não projetou, então você vai caminhando. No meio do caminho, se você encontrar o caminho, aí facilita. Se você não encontra o caminho, você fica se debatendo o tempo todo, que é o nosso caso aqui. Vai se debatendo até encontrar um pastor José bem louco para poder ensinar vocês a vida da forma como ela deve ser. Por quê? Porque você não aprendeu dentro de casa, não aprendeu dentro da escola, a vida está te ensinando e ela está te batendo. Então, por isso que eu digo para você, gente, senta e aprende, faz e ensina. Vamos lá de novo, gente. Senta e aprende e faz e ensina. Então, é isso. Você, infelizmente, não parou para você aprender dentro da sua casa, não parou para aprender na escola. Se tivesse dado ouvido aos professores, seguramente você não estaria aqui. A probabilidade de você estar longe seria muito, muito maior. De você ser um empresário, de você... um exemplo do Paulo, que sempre estudou, sempre teve interesse em estudar. A casa dele é bem disciplinada, tem um único filho. O filho está sendo mesmo que ele, mesmo situação desconfortável no âmbito familiar, mas a estrutura da família permanece, porque quando tem uma raiz forte, a árvore e os frutos têm de ser bons, tá certo? Então, quando você tem dificuldade, não aprendeu em casa, não aprendeu na escola, a vida está te ensinando, a vida já bateu muito em vocês, e é importante agora parar para dar ouvido a quem está tentando levar você para um caminho bacana, um caminho legal. Tá ok? Senta e aprende, faz e ensina. Correto? Pastor, e quando eu não aprendo? Se você não aprendeu na sua casa, não aprendeu na escola, não aprendeu na rua, aprende fazendo, não conseguir aprender. As vidas aí vai dar algumas oportunidades. Por isso, seja por isso que às vezes vocês veem muitas pessoas mortas nas esquinas, você vê muitas pessoas presas nas delegacias e nos presídios por aí, porque a vida tem sido implacável essas pessoas, a vida tem sido muito dura essas pessoas, e às vezes a graça de Deus e a misericórdia tem nos alcançado, porque quando nós vamos ficar internados no hospital,
quando vem a polícia e me pega. Ou seja, é mais uma oportunidade que a vida está me dando. Porque eu poderia tomar um tiro na cabeça, eu poderia estar em algum momento morto de infarto, poderia ter morrido de overdose, mas a vida deu a essas pessoas uma oportunidade. Agora, respeito à comunidade terapêutica, aqui, onde tem uma equipe inteira que para te dar uma atenção, significa dizer que não é a prevenção que vai fazer mal, não é a prevenção que vai te dar uma disciplina, não é o psicólogo que vai fazer uma terapia, não é uma diretora que vai te fazer uma correção, não é um pastor que te coloca todo dia assim aqui nessa sala, não é sobre isso, é sobre a vida que me deu a oportunidade e eu não consegui aprender. Na minha casa eu não aprendi, na escola eu não aprendi, na rua eu não aprendi. E tem que dar graças a Deus, porque se você entender que o seu sofrimento é muito aqui, experimente estar na cadeia. Se você achar que o seu sofrimento aqui é complicado, experimente estar... Não quero que vocês... Morto não dá para se experimentar, né, irmão? Morto não tem como retroceder mais. Aí acabou. Então, se você achar que está ruim aqui, eu sempre digo o seguinte, irmão, você pode olhar, porque o homem nunca está satisfeito. Você não está satisfeito. Então, ele está aqui andando aqui, como vocês, por exemplo, começam o dia que vocês entraram, e aí vocês vêm andando no primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, segundo mês, e vem andando. Aí você começa a reclamar, reclama de cá, reclama de lá. Aí você fala assim, está muito ruim, eu vou embora. Olha para trás, vê quantas pessoas ficaram para trás, vê quantas pessoas não conseguiram. Você não parou para pensar que mesmo estando ruim, você está andando para frente. Então, quando você ter essa decepção de levantar de manhã e ver que você está dentro de uma comunidade terapêutica, quando você ter essa decepção em querer tomar um banho naquele momento não dá porque o chuveiro está ocupado, quando você tiver uma decepção em entrar num carro apertado, quando você tiver uma decepção de passar alguma raiva, você tem que lembrar que ficou muitas pessoas para trás. E eles não conseguiram resolver. Então, portanto, para de reclamar. Para de reclamar. Você está vivo. Mais do que isso, aprendendo a viver bem na vida. Quando você não consegue entender, eu estou aqui falando todo dia, trabalhando, ensinando, e você não aprende, então nós vamos fazer o que tem que ser feito. Primeiro, a informativa, ou seja, medidas que visam alertar e conscientizar o acolhido sobre seu comportamento, incentivando a reflexão antes de ações corretivas. O 2, vamos para a aplicativa, procedimentos que aplicam sanções específicas para corrigir a conduta e reforçar a disciplina. E o 3, corretiva, ações destinadas à retificação de comportamentos inadequados, promovendo o aprendizado e a responsabilidade. Eu quero falar disso, não hoje, só estou dando uma degustação para vocês, dentro do que temos que falar com mais ênfase, com mais condição, com mais força, para que vocês possam entender a forma como tem que ser feito. Porque aí vocês não entendem, gente. Vocês não entendem a maneira e a forma, o lugar onde vocês estão. Vamos pegar o assunto recente. É muito recente. Olha, dezembro, Rincão, é o lugar da fumaça. Não é lugar da fumaça. É o lugar de você ficar bem, de você virar o ano bem. É o lugar que você vai se divertir, vai brincar um dominó, vai brincar uma sinuca, vai jogar, vai pular numa piscina, você vai passar a noite ali tomando alguma coisinha, para um refrigerante, um negocinho para você ficar bem, vai comer um lanche. É um lugar onde você vai ficar por 2 ou 3 e você fica planejando fumaça. Tá tudo bem. Existem os fracos, né? Porque o irmãozinho não quis se arrastar sozinho, ele teve que arrastar mais algumas pessoas. Aí você acha que está escrito bobo na testa, né? E que eu não estou olhando isso. Então, quando você não consegue compreender uma situação como essa, existem as correções. Sempre tem as oportunidades.
E não tem como um assunto como esse deixar passar em branco e deixar passar batido. Porque se deixa passar batido, você deixou passar batido. Você sabe por que você veio para cá? Porque você deixou passar muita coisa batido. Entra um pé entre o outro. Se você permitiu que entra um mosquito, fica tranquilo, daqui a pouco vai entrar um boi. Se você, em algum momento, não liga para o sapo que está entrando, daqui a pouco vai entrar uma cobra. Por isso que eu trato, entende? Não precisaria, olhando, porque não é crime fumar cigarro. Você vai fazer mal para você, entende? Não é crime, é diferente de droga. Se você usar droga aqui dentro, é perigoso você sair daqui assinando o artigo 33, porque este não é um lugar de usar droga. O Recanto da Bênção não é um lugar de usar droga. Ficou claro isso, pessoal? Droga é crime. Tomar remédio sem receita é crime. Portanto, se você toma, você está incluído no crime 33, que é do tráfico de entorpecente. Tá certo? Portanto, cigarro, bebida alcoólica, gel, você tomando não é crime, mas é uma infração da comunidade terapêutica, aonde lá no primeiro item, logo quando você vai entrar, já está escrito, aqui não fuma, aqui não bebe. Então, se você fumou, se você bebeu, seguramente nós vamos incorrer nessas sanções aí, porque senão complica. Você vai se complicar e vai complicar também outras pessoas. Aproveita a oportunidade, mais uma vez eu quero relembrar, não queria tratar desse caso na sexta-feira, mas eu preciso falar para vocês, vocês que fizeram uso, vocês não foram homem para falar, eu cometi o erro. Vocês não foram homem para manipular a situação, vocês foram homem para moleque, na verdade, né? Para poder manipular a situação e fazer o uso. Mas não foram homem para dizer assim, pastor, eu usei. Por isso que a misericórdia não entrou. Porque a misericórdia estava pronto. A misericórdia estava pronto para entrar, para te abençoar. Não deveria nem estar falando dessa situação aqui. Mas como nós estamos falando aqui dessa situação aí, então eu estou pegando isso como exemplo. Tá ok, pessoal? Amém, gente? Amém. Você veio aqui para fazer certo, não errado. E se eu errar aqui dentro, pastor, ok, reconheça o erro, peça perdão, se prepara para a disciplina ou não e segue a vida. Ninguém está pronto para fazer tudo certinho. Nós temos que estar pronto também para algum momento, consciente ou não, se errar, nós temos que estar preparados até mesmo para isso, para receber a bronca, tá bom? Essa é a vida, isso é a forma como deve ser feita, o jeito como deve ser cotado. Isso não adianta, traga o psicólogo, tem preventivo, tem pessoas da diretoria para regular a casa, tem secretário, tem secretária. Do que adianta toda essa equipe, esse aparato, se você não entende o processo? E do que adianta todo esse aparato se você erra e eu passo a mão na sua cabeça? Não dá. Passar a mão na cabeça não dá, irmão. Porque, de novo, você já errou dentro da sua casa, não deu certo. Na escola você também não aprendeu. A vida lá fora também não aprendeu. Ainda a vida te deu mais uma oportunidade aqui dentro para você aprender. E eu preciso dar de mim o melhor para vocês aprenderem. Tá bom, pessoal? Amém, gente? Amém. Vocês podem aplaudir Jesus? Deus abençoe vocês.